Senhor presidente, senhores parlamentares, público aqui presente, público que nos assiste, queria inicialmente agradecer ao deputado Coronel Davi por ter me dado essa oportunidade. Eu utilizo muito essa tribuna porque uma das prerrogativas do deputado é de debater, é de expor os assuntos, as ideias, é parlar, do italiano, parlamentar. E nós temos que usar de todo o espaço que a gente tem, de todas as ferramentas que o Legislativo dispõe. Procuro atuar nas comissões que pertenço e aqui em plenário também. Eu acho que o trabalho do deputado consiste nisso, não se omitir a respeito dos assuntos que afligem a nossa população. Afinal de contas, fomos aqui colocados como representantes do povo. Temos a obrigação de sermos porta-vozes dos anseios maiores da comunidade sul-mato-grossense. Eu volto a um assunto aqui que pode até soar enfadonho, repetitivo, mas é algo que preocupa. Então, nós temos que continuar em cima de um tema que é altamente relevante, até que aqueles que têm a condição, o poder para melhorar, possam ouvir os nossos apelos. E aqui eu volto à questão que me fez propor nessa casa a criação da Frente Parlamentar em defesa da criança e do adolescente. Acho que a maioridade penal é uma necessidade. Então, quando eu crio a Frente Parlamentar aqui, não é para conceder mais direitos a adolescentes, por exemplo, que têm uma idade que compreende, tem consciência dos seus atos. Esses adolescentes já têm muitos direitos na nossa legislação. 16 anos, 17 anos, sabe muito bem o que está fazendo. A tragédia de Suzano foi perpetrada por alguém que tem 17 anos, ou que tinha 17 anos e tinha total e absoluta convicção do que estava realizando, era o mentor de tudo aquilo. Então, a maioridade penal, ela é necessária e foi algo que eu já propus no ano de 1997, quando era deputado federal. A mudança na Constituição para que isso acontecesse. Mas o que falo aqui é especificamente das crianças que estão sendo acometidas por depressão, por transtornos de ansiedade, transtornos de pânico e vêm cometendo suicídios. Suicídio é uma palavra que muita gente não gosta de mencionar, mas cada vez mais aqueles profissionais dessa área entendem que esse assunto, sim, precisa ser debatido. Não colocar relevo nisso, fazer com que isso se torne uma grande publicidade, mas conversar, sim, a esse respeito, porque o diálogo é talvez a melhor forma de se prevenir esse tipo de coisa. E eu aqui utilizo as palavras que vi de Paola Lopes, que é coordenadora da CEPED, Coordenadoria de Psicologia Educacional da Secretaria Estadual de Educação, que está em funcionamento há 1 ano e 2 meses. Portanto, é uma recém-criada coordenadoria dentro da Secretaria de Estado de Educação. Primeiro, parabenizar a secretária de Educação, o governador, por essa atitude de criar uma coordenadoria dentro da Secretaria de Educação que cuide especificamente dessa questão, da questão da psicologia no âmbito educacional, tão necessária e importante para os nossos jovens, para as nossas crianças. Propus e foi aprovada aqui a criação dessa frente parlamentar e queremos realizar um evento no próximo mês para debater essa questão da psicologia presente nas escolas, da psicologia indo até os estudantes e até os profissionais da educação, até os professores, porque também eles precisam de um suporte.
eles precisam de ter a condição de saber lidar com seus alunos e lidar com eles próprios, porque a sala de aula é um momento de grande estresse para o educador, para a educadora. Por isso, é importante esse assunto. Porque esse tipo de enfermidade, de doença, não é perceptível, não é uma ferida no corpo. E as pessoas não dão importância justamente por causa disso. Quando você vê alguém que tem alguma ferida aparente, alguém que tem algo que você vê, você dá a devida importância a isso. Mas quando você não vê por ser uma ferida na alma, você muitas vezes diz que é frescura, diz que a pessoa não tem força de vontade. Entretanto, quem já passou por isso sabe que esta doença, chamada depressão, ela pode levar a pessoa ao suicídio ou até ser acometido de doenças físicas. Pode até ter um AVC. Os psicólogos e psiquiatras sabem muito bem disso. E eu gostaria aqui de mencionar essa matéria que está no Campo Grande News, falando a respeito dessa coordenadoria que foi criada dentro da Secretaria Estadual de Educação. Estudante percorre um caminho de sofrimento, a maior parte até em razão do tempo diário na escola. O sentimento deixou marcas nem sempre percebidas pelos colegas, professores e por toda a comunidade escolar. Em casa, o final dessa história acabou em suicídio. Esse é, em resumo, a história contada pela série da Netflix, Reasons Why. Razões por quê? É a tradução, razões por quê? Que narra a vida da adolescente Hannah Baker, que tira a própria vida depois de um longo processo de depressão e sofrimento dentro e fora da escola. Mas essa história pode ser também trazida para a nossa realidade. A estudante de 14 anos, que frequentava a escola estadual Professora Fausta Garcia Bueno, do bairro Copa Sul, aqui em Campo Grande, enforcou-se no último sábado. Na ficção, na série da Netflix, os pais voltaram-se contra a escola que foi processada. Já aqui na vida real, aqui em Campo Grande, a mãe não culpa a escola, mas relatou que a filha apresentou conflitos. E é esse cenário que faz parte hoje de uma série de desafios contemporâneos que pedem urgência na relação entre a escola e a saúde mental, mas que nem sempre encontra um terreno preparado para isso, justamente por aquilo que eu disse agora há pouco. Não há essa presença da psicologia nas escolas, portanto, os profissionais da educação não estão preparados para lidar com essa questão, porque não há esse suporte. Por isso, recebo essa notícia de que a Secretaria de Educação criou essa coordenadoria com muita alegria. Mas nós esperamos, assim como a coordenadora espera, ações concretas, como ela diz aqui. Psicólogo é o sonho de consumo em escolas públicas. Então, ela faz uma declaração que vai ao encontro daquilo que venho defendendo aqui. Inclusive, já apresentei um projeto nesse sentido. É um sonho de consumo. Uma utopia, talvez, ter um psicólogo em cada escola? Pode ser. Mas nós temos que viver também de utopias, de sonhos. Nós não podemos a todo momento achar, isso não dá, isso não é possível. E aí deixarmos todas essas questões à margem, todas essas questões sem serem colocadas devidamente. E não fazermos a nossa parte, enquanto deputado estadual, enquanto agente político, no sentido de sensibilizar quem pode fazer isso, fazer o que é possível hoje, o que será possível amanhã, se não há possibilidade de colocar um psicólogo à disposição de cada escola, mas que tenhamos um psicólogo para determinadas regiões, atendendo algumas escolas, para dar esse suporte do dia a dia, para treinar os educadores e educadoras nesse sentido de perceber quais são as mudanças que ocorrem no aluno, no estudante, qual é
o olhar que você está tendo diante desses jovens? O que está se passando na cabeça de cada um deles? O isolamento, por exemplo, dentro de sala de aula. Aliás, ontem eu assisti um debate sobre a questão da educação feita em casa, da educação feita na escola. Porque existe uma modalidade de estudo que é muito disseminada nos Estados Unidos, na Europa, onde você deixa de lado a escola e os pais passam a ser os responsáveis pela educação do seu filho em casa. Eles mesmos têm a possibilidade de educar e recebem a certificação por isso. Mas aqueles defensores da escola tradicional e contra essa educação em casa, exclusivamente em casa, dizem exatamente o seguinte, que a escola não é só um local de aprendizado da educação formal. A escola também é um lugar de sociabilização, onde ali a criança aprende a interagir com os outros, a aceitar as diferenças, a diversidade que existe entre eles, cada um com as suas peculiaridades, com a sua singularidade, e que isso é muito importante nas instituições de ensino, justamente essa interatividade que um aluno tem com o outro, trazendo cada história vivida da sua casa, do seu lar. Que a escola tem também este condão. Apesar de todos os problemas que nós vemos hoje, de violência nas escolas, a escola também é um lugar para isso. E se a escola é para sociabilizar, então a escola também é um lugar de cuidar dessas questões, que podem parecer individuais em um primeiro momento, mas, na realidade, ela é coletiva, ela interessa a todos nós, porque estas enfermidades ou esses transtornos mentais podem desaguar numa violência como aconteceu em Suzano, onde várias crianças e jovens perderam a vida nas mãos de jovens perturbados, que certamente tinham problemas mentais, que deveriam ou não deveriam estar na escola mais, deveriam estar recebendo um tratamento. Agora, esses sinais poderiam ser percebidos na própria escola, e não foram. Ninguém percebeu isso. E aqui nós tivemos um caso em Mato Grosso do Sul, de uma menina de 11 anos em Mundo Novo, que cometeu o suicídio, alegando que estava sendo excluída, que ninguém a compreendia. E esse caso aqui que aconteceu em Campo Grande, no último sábado, fala da expulsão dessa menina de 14 anos da escola. E ela estava prestes a se formar. Veja a frustração que causou a ela, a tristeza quando ela foi expulsa. Ela não achou outra forma a não ser tomar essa medida drástica de tirar a própria vida. Será que isso não poderia ser evitado? Se nós tivéssemos esse acompanhamento psicológico nas escolas? Será que se nós tivéssemos esses profissionais da área da saúde à disposição para orientar, repito, não só os alunos, mas também os educadores, as educadoras? Então essa é uma questão que tem que ser colocada, que nós temos que, a todo momento, colocar em relevo. Porque o que acontece? Infelizmente, os fatos tristes, as tragédias acontecem e cria toda uma comoção, um clamor público, mas que com o passar do tempo, outras tragédias vêm, outros fatos tristes que sobrepõem aquela tragédia anterior e caem no esquecimento. Nós próprios aqui, deputados estaduais, estou percebendo, por exemplo, um avalanche de proposições aqui, inclusive eu tenho uma, já que sou coordenador também da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, proposições que versam sobre a questão da violência contra a mulher, em relação ao feminicídio. Por quê? Tivemos casos que foram amplamente divulgados pela mídia. O caso da dengue, que eu mesmo já abordei aqui, que matou recentemente uma criança em Dourados, e lá nós já temos um outro caso de uma senhora que faleceu,
e que há suspeitas de que seja também a dengue hemorrágica, a dengue grave. Então, falamos disso muito agora, porque é tempo de chuva e de sol e que propicia a proliferação do inseto Aedes aegypti. Mas aí passa-se o tempo, vem o frio, aí não tem mais o mosquito, e nós deixamos cair no esquecimento. Só vamos lembrar no próximo verão ou outono, quando tivermos outra tragédia. Então, essa falta de um planejamento constante, de ações constantes, de só apagar o fogo ou de chorar o leite derramado, não é o adequado. Esses assuntos todos, eles têm que estar presentes. Campanha contra a dengue, por exemplo, tem que ser o tempo inteiro, para criar-se uma cultura mesmo na população. Da mesma forma, essa questão da violência que eu estou falando aqui, que acomete mulheres e que só aparecem em casos bárbaros, que chamam a atenção midiática. Por isso mesmo, aí a importância da frente parlamentar, tanto em defesa da mulher, que eu propus, quanto da frente da criança e do adolescente, que também propus. Por isso, repetindo tanto esse assunto, porque as tragédias vão se sucedendo e não podemos nós fecharmos os olhos para isso. Temos que nos sensibilizar com essa situação e colocar esse assunto em pauta permanentemente. Então, eu recebo com muita alegria a ação da Secretaria de Educação no sentido de ter uma coordenadoria a respeito desse assunto. Vamos fazer ações conjuntas em relação a isso. E vamos cada vez mais levar esses profissionais da psicologia. Temos tantos. Aqui em Campo Grande mesmo, tem várias universidades que formam os psicólogos a cada ano, colocam vários profissionais no mercado, que poderia perfeitamente ser absorvido pelo poder público dentro das suas possibilidades. Mas, levando em conta sempre de que essas doenças mentais, esses transtornos mentais, é um caso de saúde pública, sem dúvida alguma, porque isso desemboca lá no posto de saúde, lá no hospital. Então, se nós tivermos esse trabalho, acho que até, porque muitas vezes os burocratas de plantão veem só os números, a relação custo-benefício, quanto custa para o poder público. Mesmo vendo esses números frios, evidentemente que se você tem a prevenção através dos psicólogos nas escolas, do acompanhamento psicológico, você economiza nos hospitais, nos postos de saúde, então é uma verdadeira prevenção que se faz. Eu acho que essa, além de ser uma atitude humanizada, também é uma atitude econômica, sob esse ponto de vista, sob esse prisma, que eu não levo muito em conta, em consideração, mas o poder público tem que olhar os números friamente, porque depende das contas públicas, do que dispõe em caixa. Gostaria de citar aqui um trecho dessa reportagem que corrobora isso que eu estou dizendo. A questão da psicologia nas escolas, a questão do transtorno mental nas escolas esbarra na rotina já sobrecarregada do professor, sozinho, em meio às salas cheias, dificuldade de formação. Então, o professor não tem condições de cuidar disso também, dessa questão de ver de que forma cada aluno está se comportando. Daí o suporte necessário do psicólogo. A coordenadora diz aqui, toda parte que precisa de uma psicologia clínica necessita de um encaminhamento fora da escola. A psicologia educacional vai contribuir com estratégias e promoção de saúde dentro da escola, através de projetos, através da educação, através de maneiras e ambientes que serão elaborados para vivenciar a questão do diálogo. Então, eu acho que é um assunto extremamente importante e, repito, a gente vai, com essa frente parlamentar, promover no mês que vem uma audiência pública ou um seminário envolvendo a Secretaria Estadual de Educação, que tem essa coordenadoria. Mas também queria aproveitar esse espaço que é me concedido
para falar da audiência pública que vamos realizar hoje à tarde, a partir das 14 horas, onde espero que todos os parlamentares participem, que é o encontro das vereadoras, as vereadoras mulheres que atuam nos poderes legislativos nos municípios do Mato Grosso do Sul, e o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, numa conjunção de esforços de participação da Escola Legislativa, liderada pelo ex-deputado desta casa, professor Benhur, e o meu gabinete, organizando essa questão, e vamos trazer mulheres que se notabilizam, principalmente no combate à violência doméstica, com juíza, promotora, delegada, enfim, mulheres que atuam. Nós temos aqui a Casa da Mulher Brasileira, que é um exemplo de êxito em relação a isso, dando todo o suporte jurídico, psicológico para as mulheres vítimas da violência. Aliás, é algo que nós temos que lutar para que seja estendido a outros municípios. Só existe aqui em Campo Grande e, inclusive, está servindo de modelo para outros lugares do país, e nós precisamos estender esse tipo de ação para Dourados, para Três Lagoas, para Corumbá, principalmente para as maiores cidades, que têm um índice muito alto de violência contra a mulher. Essa é uma questão cultural, evidentemente, que, como nós já aqui falamos, a legislação ela é dura, ela pode ser mais implementada ainda no sentido de aumentar as penas, mas, infelizmente, nós temos visto que, mesmo com o advento da Lei Maria da Penha, esses números não diminuíram, ao contrário, recrudesceram. Tem tido um aumento e, infelizmente, com tudo isso, nós não conseguimos mudar esses números, porque precisamos, primeiro, fazer um trabalho junto às crianças, lá no momento dos primeiros passos da criança na escola, em relação principalmente aos meninos, aos alunos do sexo masculino, para que eles entendam que eles vieram de uma mulher, que graças a uma mulher que estamos aqui, e que não é incabível, né? É descabida a violência contra a mulher. Preciso que isso seja introjectado, não é? Seja incutido na cabeça das crianças, porque, infelizmente, nós não conseguimos mudar a ideia de determinados homens que, quando se separam, e a mulher é que entra com o pé, eles entram com a outra parte do corpo, eles não aceitam isso e acabam usando da violência, como se a mulher fosse posse eterna deles. E isso vem realmente deixando o nosso país em maus lençóis em relação ao mundo, né? Porque nos países mais desenvolvidos, esse número de violência contra as mulheres é muito menor. Então, a gente vê que é uma questão cultural. E a nossa frente parlamentar tem que trabalhar também nesse sentido. Criação de uma frente parlamentar não pode ser apenas objeto de um discurso, mas de ações, e é isso que a gente irá promover o tempo inteiro aqui na Assembleia Legislativa, e sempre contando com todos os nossos parlamentares, todos os nossos deputados. Somos em 24 deputados, não temos nenhuma deputada, mas tenho certeza que todos se sensibilizam por essa questão. E já quero aqui registrar o agradecimento ao presidente dessa casa, à mesa diretora, que está dando todo o apoio para que nós possamos fazer hoje, às 14h, a audiência pública, ou este seminário, né, importante aí, que tenho certeza que será muito produtivo, muito proveitoso. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras.